Gente, as aulas são em português e isso é ótimo. O que poderia parecer ruim é excelente em russo. Porque eu sei, como eu disse a vocês, eu venho de outros idiomas. Eu sei que em inglês, ótimo a aula ser toda em inglês. Italiano, maravilha, funciona muito bem. Né? Francês, também. Eu passei por esses idiomas. Eu também fiz cursos do início ao fim em excelentes escolas de idiomas, onde os professores falavam apenas o idioma estrangeiro. Digo a vocês uma coisa, em russo não funciona. Em russo não funciona. Tá? Então, já começamos a quebrar paradigmas. Eu digo isso não é fruto de ignorância, de a pessoa que nunca estudou um idioma, não. Eu venho de idiomas que eu estudei de modo completo, tá? Então, eu sei que você que tá aí pode pensar, mas não é melhor a aula toda em russo? Não, gente, sabe por quê? Russo é uma língua, se você é do básico, de jeito nenhum é bom, sabe por quê? Você é tão diferente, ela é tão diferente, a gramática é tão, vamos dizer, eu não gosto de falar difícil, porque eu não acho mais o russo difícil, mas a gramática, ela requer tanto cuidado, porque ela é muito cheia de detalhe, que não tem condição de você estar ali sem entender o que o professor está falando. Já, ele falando em português, já não é assim, meu Deus do céu, que facilidade de aprender, imagina ele falando em russo. Então, assim, não acho que funciona, acho que a gente perde um tempão. Aí, alguns poderiam falar, mas está lá escutando o idioma. Ótimo, está escutando, mas não está aprendendo. Não está aprendendo nada, nada, nada. Aí aprende uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. Gente, eu falo isso porque eu devo ter tido pelo menos 100 professores de língua russa. Comecei a estudar russo em, acho que 1997, 98. Faz muito tempo. Eu passei por muitos professores. Eu também fui atrás de nativo. Eu também pensava que a aula tinha que ser toda em russo. Então, o meu método, na verdade, ele foi muito baseado na experiência que eu tive de erros e acertos e muito, muito mais erros. Tá? Lá atrás. Primeiro erro, achar que professor nativo é melhor para gramática. Não é. Na minha opinião, é uma perda de tempo. Tá? Pelo menos eu, minha opinião, pessoal, né? Pode ser que alguém tenha experiência diferente. Todos os professores que eu encontrei, eu não considero que nenhum realmente tem uma didática bacana mesmo, de verdade, para ensinar gramática. Acho que excelente. Tive professores excelentes na conversação. Acho muito legal para ensinar a cultura deles, sabe? Pronúncia. Claro que a pronúncia do nativo vai ser melhor que a minha. Com certeza vai ser melhor. O meu diferencial aqui não vai ser a pronúncia, pessoal. Vai ser a gramática, que é aonde o bicho pega em russo, tá bom? Então, assim, as aulas em português são um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui. Tem que ser em português no começo, para você entender, para você ganhar tempo, pra você não ficar adivinhando lá o que o professor está falando, tá bom? Então, é excelente ter aula em português no começo, Claro, pessoal, que depois que aprende a gramática, aula de conversação, tudo em russo, beleza, lá na frente. Depois que já entendeu como que é a gramática, senão não funciona. Outra coisa, outro diferencial, eu sou professora de português. De tudo que eu falar para vocês que são as vantagens do nosso método, esse é o maior. Não tem outro. Porque tem outros professores, por exemplo, nas redes sociais, que eu já vi, brasileiros, professores, falam que são professores, né, na verdade, ou até são, que são brasileiros, mas não são professores de português, que tiveram a experiência que eu tive na Rússia. Tá? Então, professor de português conhece a gramática do português. Né, do Brasil. E um professor de português que conheça os dois idiomas, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir te explicar o que é aquilo ali que você está vendo em russo na sua língua. E isso o nativo dificilmente vai conseguir fazer. Eu fui professora de português para russos durante muitos anos e eles são alunos maravilhosos. Eles aprendem rápido, mas o português do Brasil ainda é uma língua exótica lá na Rússia, não é que todo mundo, né, fala português do Brasil. É muito difícil você encontrar um professor de russo que realmente conheça a gramática portuguesa, do português nosso, sabe? Você vai encontrar muitos russos que falam português, vai sim, mas que conheçam a gramática do Brasil, né, a nossa língua, do nível profundo que vai precisar, gente, porque vai precisar de uma gramática cabulosa para explicar o russo. Então, assim, o estrangeiro, o russo que mora aqui no Brasil, ele aprendeu português, ele fala bem, mas não tem como dominar numa profundidade absurda, por exemplo, oração subordinada, modo subjuntivo. Tem coisas que é difícil até pra gente, tá? Então, o fato de eu vir dessa experiência, né, dessa profissão de ser professora de português, é o maior diferencial. Eu vou tentar te explicar russo e acredito que vou conseguir da mesma forma com que você aprendeu português. Com a mesma lógica, com a mesma clareza, uma clareza que não tem nos livros.
Então, se você tá aqui na minha frente, você já estudou com outros professores, você está entendendo o que eu estou falando. Ou com outros livros, você está entendendo. Os livros não são bons, pessoal, na gramática. Só existe, na minha opinião, um livro bom de gramática em russo e eu vou mostrar para vocês aqui qual é, tá? Conheço todos. Nesses mais de 20 anos aí que eu estudo russo, eu tenho tudo. Eu tenho mesmo tudo. Tanto em PDF quanto em livro. Adquiri muito material, gente. Muito. Eu conheço realmente, acredito que conheço tudo. E tudo que sai, eu adquiro e realmente eu olho e vejo, né, pra ver se é bom ou não, tá? E gastei muito dinheiro à toa. Gastei muito dinheiro à toa, tanto com o professor, que eu achava que só porque ser nativo, meu Deus do céu, que beleza, né? Quanto com material. Os motivos pelos quais as pessoas não aprendem russo, na minha opinião, porque estudam com professores nativos que não conhecem a nossa gramática na profundidade que seria necessário para te explicar direito o que está acontecendo, né? E o segundo motivo são os materiais. A maior parte dos materiais de russo misturam todos os casos, as famosas declinações, né? Misturam conteúdos dificílimos. Separando já não é assim um mar de rosas. Imagina misturando. Tá? É um grande, então esse é o segundo grande problema. Eu vou ainda acrescentar um terceiro. Essa coisa de método comunicativo, de querer conversar. Vamos conversar sem estudar gramática. Gente, não funciona. Não funciona, sabe? Com o italiano vai funcionar. Eu sei que vai, com o italiano, com o francês, e olha lá, né? Com o inglês, funciona. Com o russo não dá. Qualquer frasezinha boba que você for falar em russo vai precisar de muita gramática, tá bem? Eu sei que isso pode parecer desanimador para alguns. E muitas pessoas podem realmente desistir e falar: não quero estudar gramática, sabe? Não tô disposta e tudo. E realmente, aí o ideal é ir para outro idioma, né? Mas eu falo para você: dê uma chance ao russo, sabe? Dê uma chance, porque tem o programa certinho, tem um material bom. É um idioma super interessante, vai desenvolver a sua inteligência, vai te abrir aí um mundo de cultura, de coisa, nossa, de viagem, de negócios, de amigos, né? Realmente de enriquecer a sua alma, né? A sua formação humana. Eu acho que vale muito a pena, sabe? Só que, gente, não dá para enganar. Realmente tem que estudar. As pessoas, elas querem ouvir que não, vamos bater papo, né? Que nem aquela história. Já vou te dizendo logo o que é que você não vai encontrar em nenhum curso meu. Sabe o que você não vai encontrar? Aulinha de conversação para quem ainda não terminou gramática. Não tem. Outra coisa que você não vai encontrar, uma palavrinha por dia. Aquele negócio de aprenda uma palavrinha por dia. Não vai encontrar. Por quê? Porque isso, na minha opinião, é enrolação, tá? É muita enrolação para quem está começando. Quando é que, então, que é legal a gente ir nessas redes sociais, das pessoas que ensinam pra gente curiosidades sobre a Rússia, uma palavrinha por dia? Como se diz isso em russo, né? Quando que isso é bom? Quando terminou a gramática. Quando terminou a gramática, gente, é ótimo. Aí vai. Segue todos os russos, faz mesmo, uma palavrinha por dia, tudo, vai, pronto. Mas antes, gente, antes é uma perda de tempo, tá? Então, assim, se você quer, só por curiosidade, aprender uma palavrinha ou outra, tem muita coisa de graça na internet aí, tal, vai aprender uma palavrinha ou outra, vai, né? Tá, oi, tudo bem? Tá, acabou, né? Agora, se você pensa assim, realmente, pô, eu quero falar russo igual eu falo inglês, eu quero falar russo igual eu falo espanhol, né? Com essa mesma autonomia. Não tem atalho, gente. Tem que fazer o curso direito, né? Eu noto, assim, eu que atuo na área de idiomas, né? Que eu tenho escola de idiomas, eu noto que a gente pegou um caminho muito errado na educação, né? E de querer as coisas muito rápido, sem construir. De querer o resultado, de querer o fruto sem plantar. Né? Então, assim, as pessoas que fizeram aqueles tradicionais 5 anos de inglês, lembra? Como eu, por exemplo, não perdem mais o inglês. Se tiver a paciência de fazer ali aqueles 5 anos e tudo, nunca mais perde. Hoje, se você fala para alguém que ela vai fazer um curso de 5 anos, cai para trás, que é atalho. Aí, o que acontece? Na minha escola, todo dia bate gente lá, porque tentou aquela escola de inglês que fala que você vai fazer inglês em 1 ano, você não vai, lógico, você se engana, né, durante um tempo, e depois você tem essa sensação de que você não fala inglês. Eu não falo inglês, quando eu tenho que falar, eu não falo. Vai dizer que isso não acontece, gente? Acontece sim. O que faltou? Faltou você ter estudado a estrutura do idioma completamente, ou seja, o nome disso é gramática. Saber a gramática para depois articular uma autonomia, tá? Então, assim, tô sendo sincera com vocês, jogo limpo, porque também sou uma pessoa que ama idiomas, né? E tô sempre aí estudando, já comecei vários idiomas, fui até o fim de todos os idiomas que eu estudei. E eu quero dar realmente o caminho melhor para vocês, viu, pessoal? O melhor. Então,
digo para vocês que outro diferencial aqui da gente é 100% de foco em gramática. As aulas são em português, a gente não vai parar para conversar, não vai. Muito raramente vai ter alguma coisinha aí de diálogo, tá? Eu pretendo introduzir com o tempo alguns vídeos bônus de diálogo ali na medida que vocês forem adquirindo conhecimento, tá bem? Então, a nossa proposta é 100% de conversação, 100% de gramática durante 10 níveis. 10 níveis, tá? Vou falar daqui a pouco da duração deles para você não desanimar, tá? E aí depois, gente? Aí depois, simplesmente tudo. Aí depois a gente tem aula de conversação, aulas todas em russo, tá? Depois que você faz esses 10 níveis de gramática, aí tudo é bom. Qualquer livro de russo é bom, qualquer professor nativo tá excelente, qualquer videozinho do YouTube tá lindo, tá? Qualquer coisa vai valer, tudo você vai entender. Aí sim vale a pena, tá? Então não tô querendo, na verdade, desqualificar os materiais, os professores, nada disso. Eu tô falando o seguinte, que para começar, você precisa ser pela gramática. E eu acho muito, muito, muito vantajoso ser com uma professora de português que conheça russo e português muito bem, tá? E depois aí se aprimorar em várias outras habilidades, tá bem, gente? Como o áudio, né? O listening, você escrever, fazer a redação. Então, todas as habilidades são importantes no aprendizado de uma língua, mas o meu curso, o foco dele e o grande diferencial é apenas a gramática. Então, aqui não tem conversação, tá bom? Resumindo a história, para ficar tudo bem claro, este é um curso de gramática da língua russa explicada em português, tá? E isso é uma maravilha, porque o grande problema do russo não é falar, não é um alfabeto, é fácil. O grande problema do russo é a gramática. Então aqui você resolve esse problema de vez, tá bom, pessoal? Toda a gramática russa, ela é estudada em compartimentos, separadinha, bonitinha. Eu não misturo as declinações, por exemplo. Todos os livros que eu conheço praticamente misturam as declinações, tá? Então aqui a gente estuda cada tema da gramática separado e totalmente, não um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não. Tipo, totalmente, tá? Então, é para facilitar o seu entendimento. Então, aqui são os diferenciais do nosso método.